Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de fitoterapia. Hoje nós vamos dar continuidade à parte clínica da fitoterapia. Trabalharemos a seção 3 da unidade 3. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre plantas medicinais, espécies vegetais ou fitoterápicos que possuem validação ou comprovação científica no tratamento de enfermidades envolvendo sistemas urinário e reprodutor. Falamos também sobre fitoterápicos no sistema nervoso central, aqueles que atuam no sistema cardiovascular, respiratório e digestório. Hoje a gente vai falar sobre fitoterápicos que atuam no sistema tegumentar, pele, trauma, reumatismo e dor. Nós começaremos falando a respeito de condições que acometem o sistema músculo-esquelético. E vamos discutir primeiramente a respeito das contusões. As contusões, pessoal, são lesões fechadas, né? Então não há feridas abertas nesse caso, decorrentes de traumas. Essas contusões, elas como consequência, podem causar dores musculares intensas, inflamação, né? Muito comum, dor, rubor, tumor, o edema, calor, o local fica com a temperatura mais elevada, né? Restrição ao movimento, geralmente na região afetada, e pode ser ou não que haja arroxeamento, né? A pele ali no local fica arroxeada. Isso quando há o extravasamento de sangue para fora do vaso, mas não externamente à pele, né? Uma vez que, como eu disse, as contusões são lesões fechadas. Então, quando tem infiltração de sangue no local da região afetada, né? Do trauma ou da pancada, assim, com extravasamento de sangue para fora do vaso, pode ser que ocorra esse arroxeamento na região afetada, que é o que a gente chama de hematomas ou então equimoses, né? É uma primeira planta medicinal ou espécie vegetal útil devido à sua ação anti-inflamatória, né? No manejo de contusões e que é muito tradicionalmente utilizada na medicina popular ou doméstica é a arnica. Então, o nome científico é Arnica montana. O farmacógeno, um órgão de interesse terapêutico, onde nós temos os fitoquímicos que justificam a sua ação terapêutica, são as inflorescências, característico, né? Esses capítulos florais com flores tubulares no centro e liguladas na extremidade de cor amarela. E também as folhas, não só as inflorescências, mas as folhas também, tá? A arnica ela é capaz de atuar sobre o processo inflamatório, diminuindo a produção de prostaglandinas, né, que são moléculas pró-inflamatórias, os tromboxanos, né? E com isso tende a exercer um certo efeito analgésico, diminuir o edema ali no local. E a arnica, ela exerce uma ação muito eficiente quando há essa infiltração de sangue, esse extravasamento, e quando há esse arroxeamento na região afetada. Então, ela diminui esses hematomas e essas equimoses, né? Então, é muito comum uma pomada de arnica, por exemplo, um creme de arnica, para ser passado no local e diminuir essa região arroxeada, né? A gente pode encontrar arnica na forma de gel, né? Contendo os fitoquímicos que exercem essa ação anti-inflamatória, diminuindo dor, o edema, o inchaço no local, a temperatura mais elevada, né? E quando há também o extravasamento e essa infiltração de sangue, ela diminui esse processo de arroxeamento no local. Podemos encontrar ela também na forma de pomada, né? Então, você vai ter o extrato da planta incorporado em uma base galênica de um gel ou de uma pomada, ou ainda você pode ter o extrato seco disponibilizado para ser utilizado por via oral na forma de cápsulas, tá? Os fitoquímicos que justificam a ação terapêutica da arnica são principalmente lactonas sesquiterpênicas. Lactonas são moléculas contendo a função éster dentro de um anel, e sesquiterpeno, né? Lá da farmagnosia, as moléculas terpênicas têm como unidades
formadoras o isopreno. Os sesquiterpenos são moléculas com 3 isoprenos. Cada isopreno tem 5 carbonos, então a gente tem 15 carbonos, né, nessas moléculas. E o marcador, né, são lactonas sesquiterpênicas calculadas ou expressas, né, em tiglato de hidroelenalina. Além disso, também se encontra inolina e quercetina. Bom, pessoal, esses fitoquímicos que justificam a ação terapêutica da espécie medicinal ou da droga vegetal, o livro de vocês, na maioria das vezes, não fala sobre isso. Então, eu cito para contextualizar e para a aula ficar mais embasada, mas não se preocupe que isso não vai ser cobrado de vocês, tá? Esses marcadores, né, os fitoquímicos de ação terapêutica principal, os fitofármacos presentes nas espécies medicinais, a gente encontra no formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, no memento de fitoterápicos, tá? Naquela instrução normativa número 2 de 2014, que tem a lista dos medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado. E também, quando há especialidade farmacêutica ou apresentação comercial, tem-se nas bulas, tá? Então, a arnica, ela contém lactonas sesquiterpênicas totais, expressas em tiglicato de hidroelanina. Além disso, ela contém também inulina e quercetina, que são flavonoides, tá? Para contusões, se utiliza também uma planta nativa da Mata Atlântica, que é a erva baleeira, conhecida como Cordia verbenaceae. Da erva baleeira se utiliza como órgão de interesse terapêutico farmacógeno, onde os fitoquímicos estão presentes em maior quantidade, as folhas. E a erva baleeira, ela tem uma história curiosa, né? Porque o empresário Victor Cialis, proprietário do laboratório Axê, ele estava jogando tênis numa região do litoral paulista e ele sofreu uma contusão no ombro. E aí os moradores locais fizeram o preparo de uma solução à base das folhas da erva baleeira, que foi aplicada no local, exercendo uma excelente ação anti-inflamatória e que contribuiu para uma rápida recuperação do empresário. E ele ficou impressionado com aquele efeito e, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveram todas as etapas de desenvolvimento de um fitoterápico à base da erva baleeira, que é comercializado com o nome de Axeflan, que pode ser encontrado na forma de spray, de pomada, de creme, tá? A erva baleeira, ela contém em suas folhas um óleo essencial muito rico em um sesquiterpeno. De novo, terpenos tem como unidades biogênicas o isopreno, sesquiterpeno tem 3 isoprenos, cada isopreno tem 5 carbonos, então são moléculas com 15 carbonos. Conhecido principalmente o composto majoritário desse óleo essencial, que é um sesquiterpeno com essa ação anti-inflamatória, o alfa-humuleno. Lembrando que fitoterápicos é sempre um fito complexo, não é uma molécula isolada, mas a gente tem geralmente aquele marcador, aquela molécula que pode ser dotada de atividade terapêutica principal. No caso da erva baleeira, o óleo essencial tem vários compostos, terpênicos, fenilpropanoides, mas a atividade inflamatória principal é do alfa-humuleno. Para o tratamento ainda dessas lesões fechadas decorrentes de trauma, que pode causar dores musculares muito intensas, dor, rubor, tumor, calor no local, ou seja, desenvolver um processo inflamatório. Por vezes, como consequência, há uma restrição do movimento na região afetada e pode haver a formação de hematomas e ou equimoses, que são o arroxeamento na região afetada devido ao extravasamento de sangue e a infiltração de sangue ali no local. Não extravasamento de sangue para fora do corpo, mas um extravasamento de sangue para fora dos vasos, aonde houve a região do trauma ou da pancada, tá? Então, nós temos aí a foto do ápice da extremidade apical, né? Com o caule, flores, folhas do confrei, tá?
Confrei, nome científico, Symphyton officinale, mas o farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico utilizado, são as suas raízes. É onde há a maior presença dos fitofármacos, dos princípios ativos de interesse terapêutico, tá? Symphyton officinale, nome científico do Confrei. Farmacógeno, raízes. E ele é utilizado no tratamento de contusões justamente por diminuir o processo inflamatório relacionado à diminuição da formação de prostaglandinas, tromboxanos, que são moléculas pró-inflamatórias e que são responsáveis pela dor, pela vermelhidão, né? Ou até mesmo arroxeamento no local, aumento da temperatura e o edema. Por isso que a inflamação tem aqueles 4 sinais, né? Dor, rubor, tumor, calor. A gente tem apresentação comercial, especialidade farmacêutica disponibilizado a partir do Confrei, tá? Que é o Flexive, em que você incorpora o extrato da planta em uma base galênica de um creme, tá? Olha lá, creme para dores musculares e articulações. O Confrei, ele vai ter como compostos, né, que justifiquem a sua ação anti-inflamatória, um pseudoalcaloide, porque é um alcaloide que ele é produzido, né, e sintetizado não a partir de aminoácidos, mas sim a partir de bases púricas de purinas, que é a alantoína, tá, que é considerado um pseudoalcaloide. Então, o fitofármaco de atividade terapêutica principal no Confrei, que justifica a sua ação anti-inflamatória, é a alantoína, um pseudoalcaloide. E, curiosamente, se prepara o extrato alcoólico para incorporar nessa base de creme. E esse extrato alcoólico, geralmente, ele arrasta junto alguns alcaloides do grupo dos pirrolizidínicos. E eles, comprovadamente, possuem ação tóxica, principalmente para o fígado, e já foi descrita até uma certa atividade mutagênica, carcinogênica e tumorigênica para esses alcaloides, tá? Então, é por isso que o Confrei geralmente é só utilizado por via tópica, de maneira externa, tá? Mas ainda assim se faz a remoção desses alcaloides para não ter risco nenhum. Esses alcaloides pirrolizidínicos, que são né, e tem ação mutagênica e carcinogênica presentes no Confrei, é a intermedina, sinfitina e sinviridina. Então, essas são moléculas que não têm ação terapêutica, inclusive elas têm ação tóxica. A ação terapêutica do Confrei é devido à lantoína. Então, por isso que geralmente não é indicado ele ser utilizado por via oral, uso interno. Bom, ainda relacionado ao sistema músculo-esquelético, mas em um outro quadro, né, não mais contusões, nós temos os quadros de reumatismo, tá? Tanto a artrite reumatoide, quanto a osteoartrite, também conhecida como artrose. Então, tanto a artrite reumatoide como a artrose pertencem, né, ao quadro dos reumatismos, que são responsáveis pelas dores articulares, por dores nas articulações, né? Apesar de ambas serem consideradas do quadro do reumatismo e causar dores articulares, a artrite reumatoide ela é mais comum em pessoas de idade mais avançada, né, em idosos, e geralmente as articulações atingidas são as articulações proximais. Já na osteoartrite ou artrose, não necessariamente ela acomete pessoas de idade mais avançada, ela pode ocorrer em qualquer idade, curiosamente com maior incidência no sexo feminino, e as articulações acometidas, ao contrário da artrite reumatoide, não são as proximais, geralmente são as articulações distais com a formação desses nódulos, tá? Uma planta descrita com ação antirreumática para o tratamento de quadros de reumatismo, tanto artrite reumatoide como artrose, é essa aí que nós temos na ilustração, essas flores, né, folhas, que não é o farmacógeno da planta, tá? Conhecida como garra do diabo. Ela é conhecida como garra do diabo devido ao formato, à morfologia externa, à anatomia das suas raízes, tá? Que é justamente o órgão de interesse terapêutico ou o farmacógeno. Aqui a gente tem uma raiz principal,
que penetra verticalmente no solo, mais desenvolvida quanto ao comprimento, né, e largura em relação a raízes laterais ou secundárias, que ficam ligadas à raiz principal, menos desenvolvidas em relação a ela. Na verdade, a gente utiliza as raízes secundárias, tá? Essas aqui. Então, você tem uma raiz principal mais desenvolvida que penetra verticalmente no solo e raízes laterais ou secundárias menos desenvolvidas em relação à raiz principal. A gente retira essas raízes secundárias aqui e ela é seca, né? Cortada, e aqui você tem, então, o farmacógeno, o órgão de interesse terapêutico da garra do diabo, cujo nome científico é Harpagophytum procumbens. Farmacógeno, raízes secundárias, como eu expliquei. Tem essa ação antirreumática, que justifica, né, o seu uso nesses quadros de artrite reumatoide. Essa ação antirreumática está associada também à diminuição da ação analgésica, né? Porque o reumatismo está muito relacionado a dores nas articulações e toda essa ação antirreumática, anti-inflamatória, analgésica é que torna a planta eficiente no tratamento desses quadros. A gente tem apresentações comerciais, especialidades farmacêuticas produzidas a partir do extrato obtido das raízes secundárias do Harpagophytum procumbens, tá? Ela pode vir na forma de comprimidos para uso oral, né? Igual o laboratório herbário, disponibiliza garra do diabo herbário. E tem também ela na forma de comprimidos com o nome de Harpagol. Contendo o extrato seco, padronizado em 5% de harpagosídeos. Então, o extrato seco tem como marcador calculado ou expresso, né, em um glicosídeo iridoide, que é um metabólito secundário unido a moléculas de açúcar do tipo terpeno como éster do ácido cinâmico, que é o que a gente chama de harpagosídeo, tá? Na forma também de comprimidos, o Harpadol, tá? Agora a gente passa para o sistema tegumentar propriamente dito, falando de condições, né, que acometem a pele, tá? E a primeira nós vamos falar das queimaduras, sejam elas queimaduras causadas por a luz ultravioleta ou então por líquidos, né, quentes e etc. A literatura ela é categórica em dizer que os fitoterápicos serão úteis no tratamento de queimaduras de primeiro grau, tá? Que são aquelas que acometem apenas a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Queimaduras de graus mais elevados necessitarão de outras intervenções para que elas possam ser tratadas de maneira efetiva. Por exemplo, com o uso de sulfadiazina de prata, né? E também por procedimentos médicos hospitalares, como raspagem, para que haja uma reestruturação mais eficiente da região epitelial, tá certo? Então, pessoal, a gente vai utilizar os fitoterápicos e eles serão úteis com ação cicatrizante ou até hidratante da pele, apenas para aquelas queimaduras que sejam de primeiro grau, ou seja, aquelas que acometem epiderme, né? Aqui a gente tem uma ilustração na figura de uma queimadura causada por uma insolação, né? Que é o que a gente chama de eritema solar, causado principalmente pela falta do uso de filtro solar, exposição constante ao sol em horários de pico, né? Entre 10 e 4 horas da tarde, são considerados os horários mais preocupantes para a exposição ao sol,
E esse eritema solar, essa vermelhidão, essa inflamação, ela é causada principalmente pela radiação UVB, tá? A UVA, ela tem mais um poder pigmentógeno, melanógeno, ela é mais responsável pelo bronzeamento. A radiação UVB é que é mais responsável por essa vermelhidão, por esse eritema solar. É uma planta, né, já muito conhecida da medicina popular ou doméstica, tradicionalmente utilizada para diversos fins, inclusive na área cosmética, porque ela tem propriedades muito hidratantes. Então, tanto para produtos capilares como para a pele, né, a gente tem ali as folhas da aloe vera, da babosa, que contém um gel, que na verdade é uma mucilagem altamente hidratante e cicatrizante, tá? Então, mediante uma queimadura de grau mais leve, você pegar esse gel de aloe, né, essa mucilagem, e aplicar sobre a pele, você vai ter um excelente processo de cicatrização ali no local, tá? Aloe vera babosa, a gente utiliza das folhas a sua mucilagem, que é um polissacarídeo natural, igual gomas, pectinas, tá? Altamente hidratante e com um poder cicatrizante muito efetivo, tá? A gente pode encontrar babosa incorporada em bases de pomadas, por exemplo, em base de géis com alto poder umectante, né, exercendo essa ação hidratante. É muito comum você ter em géis pós-sol. A banana boat também disponibiliza um gel umectante de aloe vera, como um gel pós-sol para diminuir, né, essa ação inflamatória na pele, esse processo de hidratação e cicatrização após uma exposição constante ao sol é importante. Então, por isso que muitos géis pós-sol, geralmente o que eles vão ter lá incorporado é a mucilagem da babosa. Para o tratamento de queimaduras também, é muito comum se utilizar com ação cicatrizante, antisséptica também, as flores da calêndula officinalis, tá? As flores da Calendula officinalis, ela possui alguns fitoquímicos, né, que justificam essa ação cicatrizante, anti-inflamatória, antisséptica, que são flavonoides, né? Flavonoides é o fitoconstituinte, é um grupo de metabólitos secundários, mais expressos em hiperosídeos, e há também saponinas triterpênicas, como o ácido oleanólico, conhecido também como calendulosídeos. Esses calendulosídeos e os hiperosídeos são os fitofármacos de ação terapêutica principal, presente principalmente em maior concentração nas flores da calêndula, que justifica essa sua ação no tratamento de queimaduras, com essa ação cicatrizante, anti-inflamatória, antisséptica, né? Você tem ela disponibilizada na forma de infuso para o preparo de chá, porque as flores, né, são órgãos de consistência mais delicada, então você pode preparar o chá e aplicar, né, como o chá gelado com uma compressa de gás ou então com auxílio de algodão na região. E ela também está disponibilizada na forma de pomada, tá? Você tem um extrato obtido a partir da flor da planta incorporado numa base de pomada. Ainda, para o tratamento de queimaduras, se utiliza uma espécie nativa do cerrado. Ela é uma leguminosa, uma planta cujo fruto é um legume, né? Um fruto seco que é considerado dehiscente. Ele se abre quando maduro para liberar as sementes por meio de duas fendas laterais, né? O farmacógeno, um órgão de interesse terapêutico, que é a periderme, o lenho, a casca do barbatimão. Nome científico, Strychnodendron adstringens. A casca do barbatimão, ela é muito rica em proantocianidinas, que são taninos condensados, né? E é o tanino que justifica essa ação anti-inflamatória, e também os taninos é descrita a sua ação antisséptica, tanto antibacteriana, antiviral e também antifúngica, tá?
A ação cicatrizante do tanino é porque os taninos eles têm uma alta propensão a complexar com moléculas orgânicas, polissacarídeos e principalmente aquelas que são possuidoras de átomo de nitrogênio numa função amina ou amida, que é o caso das proteínas. As proteínas são formadas por aminoácidos e o grupamento amino tem nitrogênio. Então, toda vez que o tanino encontra uma proteína, ele é capaz de precipitar, ele é capaz de desidratar, ele é capaz de desnaturar aquela proteína, tá? Ou alcaloide também, porque o alcaloide tem nitrogênio, né? Então, a ação cicatrizante do tanino é justificada porque quando você aplica o extrato da planta numa ferida, por exemplo, numa queimadura, na pele escoriada, ele vai se complexar com polissacarídeos ali da região do glicocálix, né? E também com proteínas, formando uma crosta, uma película, como se fosse um curativo natural, mais impermeável, separando a camada interna das condições ambientais adversas e propiciando uma melhor reestruturação do epitélio, formação de novos vasos, que é a angiogênese, né? É muito semelhante ao que você observa no policresuleno, o albocresil, que é utilizado para o tratamento da afta. Já viram que com um cotonete, por exemplo, você pega o líquido, né, do medicamento e passa na mucosa bucal. E ali há um ressecamento, a formação de uma película, de uma crosta, permitindo que o processo inflamatório fique meio que isolado, né, da saliva ali e permita uma recuperação de uma forma mais eficiente. É isso mais ou menos que o barbatimão faz, como se fosse uma película protetora ali, um curativo natural, né? O que justifica essa sua ação cicatrizante e também ele é um excelente anti-inflamatório, além de ser antisséptico também. Essa ação anti-inflamatória das cascas do borbatimão, né, do Strychnodendron adstringens, faz também que o decocto dele, porque tem que ser decocto, né, porque as cascas são mais rígidas, lenhosas, lignificadas, então você tem um extrato do tipo decocto, aquoso, porque os taninos são solúveis em água, incorporados em pomadas ou sabonetes líquidos vaginais. Todo sabonete líquido íntimo vaginal, geralmente ele vai ter o extrato de uma planta rica em tanino, tá? Ou uma aroeira, que é o Esquinus terebintifolius, ou o barbatimão, né? Além disso, a gente tem apresentações comerciais e especialidades farmacêuticas disponibilizadas, incorporadas na base de uma pomada, como o Fitoscar, tá? O uso de uma planta tanífera em sabonetes vaginais íntimos é justificado porque esses taninos causam crispação dos tecidos, tem ação anti-inflamatória, né? Então, aquela sensação de aperto, por exemplo, quando você coloca banana verde na boca, é devido à presença de taninos. Então, ele faz essa contração da musculatura vaginal e a sua ação anti-inflamatória também torna ele muito eficiente no tratamento de vaginites, leucorreias, tá? E para a pele, ele vai exercer essa ação cicatrizante porque ele forma essa película, essa camada, essa crosta, tá? Ainda relacionado ao sistema tegumentar, a gente tem uma infecção viral que ela é recorrente, crônica. O indivíduo vai ser portador desse vírus por toda a sua vida. Ele fica em estado de latência, geralmente em nervos, tá? E quando há, principalmente por questões emocionais, né, uma queda na eficiência e na atividade do sistema imune, ele se manifesta. E ele se manifesta na forma dessas pequenas vesículas, né, que vão conter um líquido no seu interior, causando uma dor que por vezes pode ser bastante incômoda e muita coceira, um prurido local, sendo mais comum nos lábios ou então na região dos órgãos genitais. Então você tem o herpes labial e o herpes genital, tá? Causada por um vírus, né, o herpevírus hominis. Por vezes se utiliza algumas pomadinhas à base de antivirais, do tipo aciclovir, por exemplo, né? Mas a gente tem aí também pomadinhas
que tem incorporado o extrato de fitoterápicos, tá? Essa planta, útil no manejo e tratamento dessas vesículas, né, relacionadas à manifestação da herpes, é a unha de gato, tá? Tem esse nome porque as suas folhas, né, têm uma estípula, que são esses apêndices, espiralados, lembrando, né, como se fosse uma unha de gato, tá? Se utilizam as suas cascas, um Caria tomentosa é o nome científico, e ela é utilizada porque ela tem essa ação anti-inflamatória, né, que vai diminuir essa coceira, a dor associada à manifestação dessas vesículas da herpes e a ação analgésica também, tá? A eucaria tomentosa ela é muito rica em alcaloides do grupo dos oxindólicos, calculados em mitrafilina. Então, a mitrafilina é o marcador, né, principal como alcaloide oxindólico que justifique essa ação anti-inflamatória e analgésica também do herpes, tá? Ou da unha de gato no tratamento do herpes, né? Imunomax é uma pomadinha, né, que vem aí com uma apresentação comercial ou especialidade farmacêutica de aplicação tópica, sendo útil no manejo dessa manifestação dessas vesículas. Bom, pessoal, é muito comum também o acometimento, né, da pele por fungos, infecções fúngicas que são conhecidas como micoses, como os impinges, por exemplo, o pano branco, né, muito comum, Pityriase versicolor, a espécie de fungo, né, causadora de alguma dessas micoses de pele, e eles têm maior propensão para crescimento em locais úmidos, por exemplo, entre os dedos, né? E também eles utilizam como substrato para o seu crescimento a queratina. Então, muito comum encontrar tanto na pele, né? Porque a pele é muito rica em queratina, a camada mais externa da epiderme, né? O extrato córneo é um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado que serve de substrato para o crescimento de fungos. Então, pele, couro cabeludo, região das unhas é muito comum micose em unha também, né? Uma planta com ação antimicótica útil no manejo de micoses é o alecrim pimenta, cujo nome científico é Lipia sidoides, tá? Então, o alecrim pimenta se utiliza suas folhas e também as flores, como ilustrado aí na figura. Essa ação antimicótica, tá? O alecrim pimenta é uma planta aromática, então ele é rico em óleos essenciais, e esses óleos essenciais contêm moléculas triterpênicas, flavonoides e também monoterpenos, como o timol e o carvacrol, que são moléculas com 2 unidades de isopreno, 10 carbonos, alta tensão de vapor, volatilizam facilmente. Então, o fitocomplexo do alecrim pimenta que justifica essa sua ação terapêutica são triterpenos, flavonoides, e alguns compostos majoritários presentes no óleo essencial, como o timol e o carvacrol, tá? A gente pode encontrar o extrato alcoólico do alecrim-pimenta, que é a sua tintura, que você pode, com o auxílio de uma gaze ou algodão, aplicar sobre a micose, né? A gente encontra o extrato do alecrim-pimenta incorporado em sabonetes líquidos, né, para ser utilizado no banho. Gel de alecrim-pimenta, extrato obtido a partir das folhas e flores incorporado numa base de gel. Geralmente todos de aplicação tópica, né, no tratamento dessas micoses que acometem a pele, né, e não micoses sistêmicas. Ainda em relação ao sistema tegumentar, o livro de vocês, pessoal, descreve
a escabiose e a pediculose, que são popularmente conhecidas como sarna, né? E os piolhos. A escabiose ela é causada, né, por um ectoparasita. Então, é um parasita que acomete externamente, né, o hospedeiro. Por um artrópode, né? Então, pertence ao reino animal da espécie Sarcoptes scabiei, que é a sarna. E geralmente a manifestação dos sintomas é a formação de pápulas, dessas vesículas avermelhadas, acompanhadas de muito prurido, ou seja, coceira, tá? E aí você tem um conteúdo seroso, né, nessa vesícula escabiótica, tá? Já a peticulose, ela é causada por um inseto conhecido como piolho, né? E que pode acometer tanto o couro cabeludo quanto o corpo. Então, a gente tem piolho de cabeça, né? E piolho de corpo. A espécie que acomete a cabeça é o Pediculus humanus capitis e o corpo é o Pediculus humanus corporis, tá? Então, em regiões, para quem anda muito na roça, né? E devido à presença de bovinos, equinos, é muito comum esses piolhos, né? Corporais, digamos assim, e não esses de cabeça. O de cabeça é mais comum em crianças em idade escolar, né? Porque eles facilmente migram da cabeça de uma criança para outra. O piolho, o que é que ele ocasiona? A formação de pequenas lesões inflamatórias exudativas, então é muito semelhante à vesícula escabiótica, que contém também um exudado, né, um líquido seroso, e que vai também causar uma coceira muito intensa, assim como a escabiose também causa, né? Então, um fitoterápico, né, uma planta medicinal útil no manejo de formação dessas vesículas e dessas pápulas, tanto da sarna quanto das lesões inflamatórias do piolho, é um melão, né, conhecido como melão amargo, que é o melão de São Caetano, Momórdica charantia, que tem um fruto do tipo cápsula, que abre por várias fendas laterais, deiscente, né? Ele se abre espontaneamente quando maduro, que ele está verde, que é o fruto maduro, para liberar as sementes. Então, Momórdica charantia, melão de São Caetano, órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno nos frutos, tá? Então, ele vai ter ação escabicida e pediculicida, ou seja, o tratamento da sarna, né? Desse artrópode aí, o Sarcoptes scabiei, e de piolhos, pedículos humanos capitis e pedículos humanos corpóreos, tá? O melão de São Caetano pode ser encontrado na forma de tintura, né, o extrato alcoólico, para ser aplicado por meio de auxílio de uma gaze ou então de um chumaço de algodão, na pele, no caso da sarna, e utilizar esse algodão, essa gaze embebido na tintura para passar sobre o cabelo, no sentido do couro cabeludo em direção às pontas, para remover esses piolhos, tá bom? Ou ele também pode estar presente na forma de extrato seco para ser utilizado por via oral na forma de cápsulas. Bom, os fitoquímicos que fazem parte do fitocomplexo do melão de São Caetano, né, que é esse melão amargo, que justifica a sua ação terapêutica, são moléculas triterpênicas e também uma lactona sesquiterpênica e um alcaloide, que são os marcadores do fitoquímico com atividade terapêutica principal. A lactona sesquiterpênica é a momorsopicrina. E o alcaloide é a momordicina, tá? Bom, e agora nós vamos falar, para encerrar os fitoterápicos que atuam no sistema tegumentar, sobre as alergias de contato, né? Que são essas alergias de cunho
Dermatite de contato ou alergia de contato é uma inflamação, né, relacionada a uma resposta a um processo de hipersensibilidade, quando a pessoa é alérgica a algum tipo de substância, tá? Então, essas alergias são reações de fundo imunológico, né, desenvolvidas pela pele após a exposição a certas moléculas ou substâncias que são alergênicas para aquele indivíduo. E isso é uma predisposição, uma hipersensibilidade do sistema imunológico herdada, né? É algo hereditário, é genético, tá? Então, essas dermatites de contato podem surgir devido à exposição a tecidos sintéticos, como poliéster, por exemplo, ou a pessoa pode ser alérgica a giz, ou alguns produtos de limpeza, como degermantes, saneantes, alguns desinfetantes, né? Alguns podem manifestar devido à presença de cosméticos, como a presença de alguns conservantes, como parabenos, tem pessoas que são alérgicas aos parabenos, né? Ou até mesmo alguns metais de bijuterias, tá? Então, são as dermatites ou alergias de contato. Uma planta que tem a ação antistamínica, antialérgica, que tem essas inflorescências aí, que são flores de tamanho muito pequeno, agrupadas em conjunto de coloração branca, né? É a angélica. Mas o órgão de interesse terapêutico, o farmacógeno é a raiz, tá? Então, Angélica sinensis. A angélica, ela é muito rica em cumarinas, em flavonoides e, inclusive, em isoflavonas, que é um fitoestrógeno, né? Ou seja, é uma molécula de origem do reino vegetal, daí o prefixo fito, com ação estrogênica, que é as mesmas moléculas com ação estrogênica presente na soja e no Trifolium pratense, que é o trevo vermelho, né? Na soja é a lecitina de soja. Mas, curiosamente, a presença ou a quantidade dessas isoflavonas é em concentração bem menor do que na soja no Trifolium pratense, por isso que ela não foi citada lá quando a gente falou de fitoterápicos usados no manejo de sintomas da menopausa ou do climatério. Mas ela tem, sim, um pouco de isoflavonas, tá? Então, ela está aí disponível para o preparo do decocto, né? O preparo do chá, utilizando água com a droga, né? Em pó ou a raiz, mantendo junto com a água em ebulição. Não é verter água fervente sobre a droga, não é infuso, porque raiz, casca, caule tem consistência mais rígida. E ela também pode ser encontrada, né? O seu extrato seco, incorporado em cápsulas para ser utilizada por via oral. Também com ação antistamínica e sendo útil no manejo de dermatite de contato, a gente tem a Carapa guianensis, que é conhecida como andiroba, tá? A andiroba, ela tem um fruto do tipo cápsula, que vai se romper por várias aberturas laterais quando cai no chão, né? E lá no interior desse fruto você tem as amêndoas, as sementes, que é o farmacógeno, muito rico em um óleo essencial, tá? Carapa guianensis, andiroba. A gente tem como órgão de interesse terapêutico as amêndoas, né, as sementes. Essa ação antistamínica, antialérgica, estabilizadora de mastócitos, né? Bom, essas amêndoas fornecem um óleo essencial, esse óleo ele é incorporado em cápsulas de gelatina mole, em soft gels. Então, por isso que geralmente você encontra esse óleo de andiroba na forma de cápsulas de gelatina mole, soft gels, né? E não em púvulas, que são as cápsulas de gelatina dura. Os componentes do óleo essencial que exercem essa ação terapêutica são ácidos graxos do tipo oleico, palmítico e esteárico. Essa aí já é bastante utilizada também na medicina popular ou doméstica, muito conhecida, apesar de não ter ainda apresentação comercial ou especialidade farmacêutica a partir dela. Útil no manejo das dermatites de contato é a canela, né? Em que a gente utiliza como órgão de interesse terapêutico ou farmacógeno na casca, Cinnamomum verum.
que está disponibilizada aí para o preparo do decocto, né, o chá a partir da casca, ou também o extrato seco obtido da casca da Cinnamomum verum, para ser utilizada por via oral na forma de cápsula. Também com ação antialérgica ou antistamínica, a gente tem uma variedade de laranja, tá? Conhecida como laranja amarga, que não é essa laranja comum, que é a Citrus sinensis, porque ela é diferenciada pela presença dessa casca bastante rugosa, tá? E é justamente essa casca o órgão de interesse terapêutico, o farmacógeno, né? Então, o fruto, ele tem a casca, que reveste externamente o fruto, a região mediana, né, ela é intermediária, que geralmente é a parte comestível dos frutos carnosos, e a parte interna, que reveste a cavidade do fruto, onde ficam as sementes. Então, a gente tem exocarpo, a casca, mesocarpo e endocarpo, que é a região interna onde ficam as sementes. Então, aqui no caso, se a gente usar a casca, a gente está utilizando o exocarpo, tá? Essa laranja amarga é a Citrus aurantium. Aquela laranja comum é a Citrus sinensis. Ela é muito rica numa flavona, é um flavonoide ligado à molécula de açúcar, né? Uma flavona glicosídica, que é a naringina, e um ácido fenólico também, que é o ácido com um fenol, que são moléculas de contendo um anel aromático, anel benzeno, ligado à hidroxila, né? Que é o ácido cafeico. Além da naringina e do ácido cafeico, o Citrus aurantium, né, essa laranja amarga, tem sinefrina, que é um alcaloide que induz a quebra de gordura para a produção de moléculas de ATP, ou seja, de energia. Então, por isso que ela é muito também citada, né, no manejo, tratamento para quem quer ter perca de peso, né, em dietas. Existe uma variedade da laranja amarga, que é a Citrus aurantium dulcis, conhecida como laranja moro, que é aquela laranja vermelha, tá? Essa laranja vermelha fornece um extrato que está muito em moda aí, por diminuir gordura, principalmente abdominal, porque ela também é rica em sinefrina, que é a laranja moro, tá? E esse extrato, ele já foi patenteado, digamos assim, com o nome comercial de Morosil. Vocês já viram falar nesse Morosil? Na dosagem de 500 miligramas, diariamente, o uso por média de 90 dias traz uma significativa redução de gordura corporal, tá? Esse Morosil aí está sendo muito utilizado, né? Geralmente associa ele aí com vitamina C, que é um antioxidante também, tá? Com colágenos do tipo verisol, né? Essa laranja moro, ela é encontrada, né, na região do Mediterrâneo, cultivada nas proximidades de um vulcão lá na Itália, na Sicília, conhecido como vulcão Etna, tá? E aí o extrato dela é um extrato vermelhinho. Quando você pede por exemplo, tem um preparado à base de vitamina C, verisol e moroseu. Aí quando você dissolve o pozinho na água, ele tem uma coloração bem avermelhada, tá? Você pode encontrar ela para o preparo, a partir do chá, o infuso, né? E também o extrato obtido a partir da casca da laranja amarga, na forma de cápsulas para ser ingerida por via oral. Bom, pessoal, essa aí é uma planta conhecida como alcaçuz. Então aí você tem as folhas, as flores, mas o órgão de interesse terapêutico, o farmacóide, são suas raízes, tá? Glycyrrhiza glabra. Se utiliza suas raízes com ação antistamínica, antialérgica, né? Essas raízes da Glycyrrhiza glabra têm uma
Saponina triterpênica, que é utilizada como marcador ou fitoquímico de atividade terapêutica principal. E essa saponina triterpênica é chamada de glicerrizina, ou ácido glicerrizínico, tá? Você tem o extrato seco obtido a partir das raízes do alcaçuz, disponibilizado na forma de cápsula para ser ingerido por via oral, né? Para as dermatites de contato, é citado também com ação antistamínica e útil, né, no manejo de dermatites ou alergias de contato. O hortelã-pimenta, né, que é a menta piperita, que é muito rico em um óleo essencial, que tem mentol, por exemplo, né? E toda a composição desse óleo com compostos majoritários é que vão exercer a ação terapêutica do hortelã-pimenta, né? Esse óleo essencial é muito rico em mentol, mentolfurano, pulegona, acetadimentila, mentona, tá? Como compostos majoritários. Você encontra ele na forma de extrato seco obtido a partir das folhas, né? Para ser ingerido por via oral, na forma de púbulas, cápsulas de gelatina dura, mas se tem aulas anteriores que a gente falou da utilidade dele no sistema digestório, né? Ele na forma de soft gels. Tem uma apresentação comercial que é o Mentalive, porque aí é o óleo essencial, extraído das folhas, e não o extrato seco da folha, tá? Então ele pode estar disponível em diferentes formas. Para dermatite de contato também, e com ação anti-inflamatória, antistamínica, e inclusive, né, justificando também a sua alta prevalência no tratamento de enfermidades envolvendo o sistema respiratório, porque por vezes a tosse, né, ou processos de gripe e resfriado estão associados a um processo alérgico, né, e a gente já falou sobre essa planta que é o guaco, né, a Micânia aglomerata. Então, o guac é muito rico em cumarinas e saponinas, que justifica essa sua ação no sistema respiratório e também a sua ação antialérgica ou antistamínica, tá? São as folhas, o farmacógeno. Lá a gente teve algumas apresentações comerciais ou especialidades farmacêuticas quando a gente falou do manejo da tosse na forma de xarope, né? Tem o peitoral martel, o guacovita, tá? Mas você pode ter também o extrato seco disponibilizado na forma de cápsulas, ao invés do extrato alcoólico, né, ou da tintura incorporada no xarope. Essa planta aí, que tem umas inflorescências de cor vermelha, ilustrando aí também as suas folhas, mas que a gente utiliza como órgão de interesse terapêutico, farmacógeno, onde os fitoquímicos, né, os fitofármacos, os princípios ativos estão presentes em maior quantidade, é o seu rizoma, né? Então, às vezes a gente vê a planta assim, acha que não conhece, mas ela é muito conhecida por a sua ação anti-inflamatória, sistema respiratório, por exemplo, porque ela contém muitos polifenóis, que é o gengibre. Zingiber officinale. Os rizomas são muito ricos em polifenóis, do tipo shogaol, paradol, gingerol, que justifica a sua ação terapêutica. Tem tintura de gengibre, o seu extrato alcoólico, com gotinhas a serem utilizadas diluído em água, e também o extrato seco obtido a partir do seu rizoma, disponibilizado para uso por via oral na forma de cápsulas. Imagine a seguinte situação, problema. Cláudia chega à farmácia Viva, onde Bruno é farmacêutico, e relata que os dois filhos pequenos estão com afecções de pele. Rodrigo tem o costume de brincar descalço no tanque de areia da escola e acabou pegando uma micose, uma infecção fúngica, né? E na classe de sua filha Débora houve uma infestação de piolhos e agora está com peticulose no couro cabeludo. Falei para vocês que piolho é muito comum em crianças em idade escolar, né? Quais as opções de formulações fitoterápicas Bruno teria para cada um dos casos? Ou seja, para a micose de Rodrigo e para a pediculose de Débora. Então, hoje a gente falou de uma planta que tem uma ação escapicida, que tem uma ação antifúngica, né? A partir de suas folhas e flores, que é a Lipiacidoides, ou alecrim-pimenta. E aí a gente viu que a gente tem um extrato alcoólico, a sua tintura,
que pode ser utilizada com auxílio de um chumaço de algodão ou gaze, né? O extrato da Lippe acidoides ou do alecrim-pimenta é comum também ser incorporado em bases de sabonete líquido. E ainda você encontra o extrato incorporado em base de gel. O alecrim-pimenta, então, é um fitoterápico que tem ação antimicótica, tá? Pitiriza versicolor, impinge, pano branco, tá? E para o tratamento da pediculose ou de piolhos, nós falamos, né, daquele melão amargo, que é o melão de São Caetano, que é muito rico em compostos do tipo momorsopriquina, momordicinas, porque o nome científico é Momordica charantia, né? Que é o melão de São Caetano, que geralmente você tem aí a tintura, né? Que você embebe no chumaço de algodão ou gaze e passa sobre o fio de cabelo, no sentido do couro cabeludo em direção às pontas, para a remoção desses piolhos, tá? Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Ela é uma aula menos extensa em relação à aula da semana passada, né? A aula da semana que vem, ela tem uma quantidade maior de fitoterápicos, né? Nós, com a aula de hoje, encerramos a unidade 3 do ambiente virtual de aprendizagem. Então, o que nós trabalhamos até agora? A parte clínica da fitoterapia, e nós vamos dar continuidade a isso na unidade 4 também do material didático do livro de vocês. Então, aqui na disciplina de fitoterapia do AVA, com a aula de hoje, a gente encerrou a unidade 3. Então, para cada sessão de cada unidade, está disponível aí para vocês, dentro da sessão, no tópico pré-aula, os slides da aula, porque vem assim, aula e o nome da aula, e ali você consegue baixar esses slides que eu projeto e utilizo para explicar o conteúdo. E no tópico aula, eu sempre posto como aula ao vivo, que é a gravação da aula referente à explicação daqueles slides, né, que foram projetados para a apresentação do conteúdo. Então, para todas elas está postado o slide com a gravação da aula, tá? Então, para toda a unidade 3, façam atividade diagnóstica e de aprendizagem. Na seção 3, além da atividade diagnóstica e de aprendizagem, vem mais 5 questões referentes à avaliação da unidade. Então, você já tem condições de fazer, tá? Então, nós falamos fitoterápicos no sistema urinário e reprodutor, fitoterápicos e o sistema nervoso central, cardiovascular, respiratório e digestório. Hoje nós falamos de fitoterápicos no sistema tegumentar, pele, trauma, reumatismo e dor. Na aula que vem, entrando na unidade 4, a gente vai falar de fitoterápicos hipoglicemiantes, né, utilizados no tratamento do diabetes, antimicrobianos, sejam eles antivirais, antifúngicos, antibacterianos e antiparasitários também, para tratar doenças causadas por protozoários e vermes, e fitoterápicos antineoplásicos. Aí na seção 2 a gente vai falar dos adaptógenos, fitoestrógenos, imunomoduladores e fitoterápicos ricos em vitaminas, e a seção 3 da unidade 4 dos fitoterápicos utilizados na geriatria, tá? Bom, pessoal, aqui na unidade 3 eu já havia dito semana passada, mas só reforçando o recado, na pós-aula da sessão 3 da unidade 3, vocês encontram um link que dá direcionamento a umas questões em um formulário do Google com 15 questões valendo 100 pontos, totalizando um total de 1.500 pontos referentes a atividades de sala de aula, tá? Esse link fica aberto sem ser até domingo agora, no outro dia 15 de novembro. Não deixem de fazer, tá certo? Você tem uma tentativa só, são todas questões objetivas, com apenas uma alternativa correta a ser marcada, tá certo? Bom, pessoal, estou agora, então, disponível para as perguntas, questionamentos, dúvidas.
Tranquilo, então, em relação ao nosso conteúdo? Tentem finalizar essas atividades relacionadas à unidade 3, tá bom? Bom final de semana, se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa aula de sexta-feira que vem. Obrigado, professor. Com Deus. Deus também, professor.